Tudo bom, pessoal? Eu de novo aqui. Então vamos lá falar sobre história da fotografia digital, né? Como é que funciona o processo de fotografia digital. E antes de começar, vou mostrar para vocês o nosso livro. Esse aqui é o livro que coloquei na bibliografia básica, o novo manual de fotografia de John Head. John, tá? Ele é da editora Senac. É um livro muito interessante, tem boa parte do material que eu vou mostrar para vocês é desse livro, outras coisas são na internet. Desculpem os barulhos, tem moto aqui na avenida passando, tem avião que deve estar testando o motor, que está fazendo barulho o tempo todo. Mas vamos que vamos. Ok? Deixa eu vir aqui para o cantinho para não atrapalhar a visibilidade do slide. Acho que está bom aqui. Ok? Vamos lá para o nosso slide. Bom, então vamos falar sobre fotografia digital, né? Nos vídeos passados nós terminamos a parte da fotografia, como ela surgiu, quem foram as pessoas que fizeram com que ela evoluísse ao longo do tempo, as principais evoluções tecnológicas, né? E aí paramos apresentando para vocês alguns aparelhos de celulares que tinham câmeras embutidas digitais, mas aí até chegar nos celulares nós tivemos aí uma evolução da própria câmera fotográfica. A câmera fotográfica, boa parte da sua existência, ela utilizou filmes que eram analógicos, filmes que tinham que ser revelados, né? Mas no início do século XXI, os dispositivos de música, dispositivos de vários arquivos eram guardados em vídeo, músicas, vários arquivos de vídeos eram guardados digitalmente, músicas também começaram a ser eram guardadas digitalmente e as fotos eram registradas de forma analógica até certo ponto, e começou a se desenvolver cada vez mais o processo de arquivo de imagem digitalmente. A evolução dos armazenamentos começou a ficar cada vez mais aprimorada. Okay? Então, a gente começa falando de novo sobre basicamente o que é fotografia, que nada mais é do que você imprimir uma imagem. Quando a gente fala de impressão, a gente está falando de um registro permanente, de fazer com que a fotografia fique em um determinado, no início era uma superfície, no momento era eternizado, e agora a imagem ela fica guardada digitalmente. São raras as imagens que vocês imprimem, às vezes para montar alguns quadros para colocar pela casa, e hoje em dia já existem até quadros digitais, né? Você pode comprar quadros que vão alternando as fotos, certo? Mas basicamente a fotografia é o registro da imagem, é a fixação da imagem. E como eu comentei, tá um avião. Como eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, o processo da câmera é um processo muito parecido com o olho humano. Então nós temos aqui essa imagem do olho humano que mostra, né, uma seção, e aí você tem aqui todos os subsistemas do olho, né, íris, córnea, cristalina, conjuntiva, esclera, nervo óptico, mácula, coroide, retina. Né? Então o cristalino ele é responsável, ele faz a mesma função da objetivo na câmera fotográfica. Okay? Eu não sei o que está acontecendo com esse avião, tá o tempo todo. Ó, deve estar testando o motor, que está o tempo todo assim. Bom, a pupila é comparada ao diafragma.
Tá difícil. A retina, ela faz o papel do filme ou do CCD, no caso das câmeras digitais. Então a retina, vocês podem ver que ela é essa parte posterior, uma membrana aqui, onde é projetada a imagem. E aí eles ajudam a fazer o foco, né? A íris ela vai contraindo, expandindo para fazer com que haja uma regulagem do foco da imagem que é projetada no fundo do olho. Vale lembrar que essa imagem projetada é invertida. E aí o cérebro é que é responsável em corrigir essa imagem. Corrigir não, a gente enxerga ao contrário e isso é o normal. Mas para a gente a imagem ela é normal, ela é corrigida pelo cérebro. Então nós temos aqui basicamente a imitação do que é natural. Né? Nós temos de novo o olho e a câmera fotográfica, a projeção invertida. Então aqui a pupila fica aqui nessa região. Nós temos a córnea, que é a parte externa aqui do olho. O cristalino, né, que é no caso objetiva, é a lente. A retina é o filme, o CCD, né? E é como se fosse a retina, como se fosse o filme, como já falei. E essa é a comparação feita com a câmera, com o olho humano, câmera fotográfica com o olho. Ok? Vamos lá. E o funcionamento, né, desse infográfico tem bem explicado como é que funciona. Então nós temos o objeto a ser fotografado, né, a luz incide sobre o objeto e ela reflete em direção à lente, a objetiva, que chama, no caso, as lentes de uma câmera fotográfica é conhecido como objetivo. Então a objetiva capta a luz e é convertido, convergindo esse raio de modo a tornar um ponto no plano focal. O plano focal é esse plano que fica por dentro da câmera, onde a imagem vai ser projetada. Né? Então aqui ou ele é um filme fotográfico ou ele é um CCD, um sensor. Eu vou... Deixa eu fechar a janela e acender a luz, está difícil hoje. Bom, deve ter ficado um pouco mais escuro para vocês, mas a gente vai abafar esse som um pouco, porque está bem complicado. Vamos lá. Então aqui a abertura que é regulada aqui nesse sistema, que é o diafragma, ela permite com que você deixe entrar mais ou menos luz. E à medida que essa abertura aqui ela é fechada, você tem maior nitidez na imagem. Né? Quanto mais aberta você tem mais luz, mas você tem uma nitidez menor. Certo? E o obturador, né, que é esse sistema que tem aqui, ele funciona como se fosse uma cortina, que ele controla o tempo que o sensor ou o filme é exposto à luz. Então esse obturador aqui que faz com que haja a quantidade de exposição à luz, né? Ele regula essa exposição à luz. E é ele que vai fazer com que a foto fique mais clara, mais escura. É ele que vai permitir que você capte movimento, né? Uma pessoa se movimentando. Então, quanto maior é o movimento da pessoa, mais rápido tem que ser o obturador. Vamos ver com um pouco mais calma mais adiante. Ok? E aqui nós temos a distância focal, que é essa medida entre a objetiva, né, até onde a imagem vai ser projetada, até o sensor ou o filme. Né? Então nós temos aqui um exemplo de uma foto desse objeto tirada a uma distância focal curta. Nós temos uma imagem que tem uma cena um pouco mais, né, captando mais elementos. Quando essa distância focal é longa, nós temos aqui uma imagem mais próxima,
mas nós temos poucos elementos que são formados pela cena. Então essa distância focal aqui, ela varia muito com o tipo de objetivo que é utilizado. Ok? Então se for um objetivo com um conjunto de lentes maior, o objetivo aqui, que ela é feita para capturar cenas mais longe, aí você tem uma distância focal mais longa, mas só que você não consegue tirar foto de um objeto muito perto. Para objetos mais perto, nós temos outro tipo de lente, né, de objetivo. Vamos ver mais adiante, vamos lá. Então esse aqui basicamente é o sistema, é o conjunto de elementos que fazem a captura de uma imagem digital. Nós temos a objetivo aqui do lado esquerdo, nós temos o CCD, né, que ele se encontra aqui, e nós temos o chip que faz com que essa imagem seja transformada em dado digital, ok? E esse conjunto aqui de retângulos coloridos, na verdade são basicamente quadrados coloridos, aqui está um pouco desproporcional. Então tem as três cores básicas, vermelho, verde e azul, né, que formam o RGB, para poder capturar, né, essas cores da cena e converter em um dado digital. Certo? Mas a outra imagem tem um exemplo melhor dos tipos de sensor. Ok? Então nós temos aqui alguns tipos de sensor. Alguma coisa deve ter se modificado, que isso é um arquivo de 2008, então já tem um certo tempo, mas basicamente o funcionamento é esse aqui. Nós temos sensor tipo CCD e tem sensor tipo CMOS. O CCD é sigla para Charge Coupled Device, né, que é um modelo mais simples, né, que você grava os pixels em linha, ele é lido de uma linha de cada vez. Você pode perceber aqui que os pixels são gravados e depois a leitura é feita em linha, e essa informação é enviada, é transformada, né, em um arquivo de imagem e armazenada no CCD, no cartão de memória, para câmeras digitais, obviamente. Porque para câmeras que usam filme, essa imagem é gravada diretamente no filme, não precisa ser enviada para nenhum lugar, fica armazenada lá, em forma negativa, vale lembrar. Então, os sensores aqui de CCD, ele tem RGB em toda a sua extensão. Obviamente que vocês percebam que esses quadrados eles estão bem grandes, quando na verdade são bem pequenos. Né, quanto menor é o quadrado, maior é a resolução do sensor. Esse tipo aqui de sensor é o sensor CMOS, onde nós temos a leitura feita de todos os pixels de uma só vez, e essa armazenagem ela é feita com muito mais rapidez e versatilidade, né? Então, cada uma dos pixelzinhos tem uma leitura individual. E esse aqui é um outro tipo de sensor que é conhecido como X3, porque ele tem três camadas, e cada camada tem a sua cor, né? Tem o vermelho, o verde e o azul. Então é um pouco mais raro de se ter esse tipo de sensor, mas ele oferece resultados muito, muito, muito interessantes. Ok? E aí esses sensores aqui, eles medem, eles geram várias informações que é lida pelo computador, né, que tem dentro das câmeras fotográficas e dos celulares, que ajudam a identificar vários tipos de dados e leituras de intensidade de cor, intensidade de luz. Você consegue gerar vários dados para que alguns aparelhos atuais façam a interpretação e até utilizem hoje em dia a inteligência artificial para poder gerar escolher a melhor cena, escolher verificar se uma pessoa piscou ou não,
Tem celular que te diz, a pessoa piscou, tu tira uma outra foto. E aí você tem ali a possibilidade de bater várias fotos e ela te dizer, essa foto aqui que é aconselhável que seja a foto mais adequada, e as outras você pode descartar, né? Então ele junta, pega um grupo de fotos e forma uma foto só, como sendo uma foto mais adequada. Então hoje em dia você tem informações muito mais diversificadas e precisas para esses sensores, né? Então aqui a gente tem basicamente como seria essa questão, a explicação de como seria a questão da resolução, que é feita em pixel, né? Então nós temos aqui ampliado de forma exagerada de 216 pixels. Aqui nós já temos 864 pixels. Aqui nós temos 3456. E aí vai demorar um pouquinho para carregar, que é mais pesado. Nós temos, bora, carrega, 13.824 pixels. Essas ilustrações foram feitas para vocês terem uma ideia de como as imagens vão ficando cada vez mais nítidas quando você tem uma quantidade maior de pixels. Por outro lado, nós temos um problema que é a questão do armazenamento. O armazenamento acaba fazendo com que se limite a quantidade de imagens que podem ser registradas, de fotos que podem ser registradas. Obviamente que não se compara como era antigamente. Antigamente você tinha que ficar limitado ao quanto o carretel de fotos te oferecia. Tinham carretéis de 24 poses, 36 poses, e isso limitava, tu tinha que bater a foto com maior preocupação em que a foto ia ficar boa. E hoje em dia você já tem uma possibilidade, uma flexibilidade muito maior de registrar as fotos, olhar para ver se ficou boa e apaga, se não ficou, e aí você libera espaço para outro tipo, para tirar outra foto, né? Ou então você tira a foto e aí o teu celular armazena nas nuvens e tu libera espaço do teu celular, né, para registrar quantas fotos forem interessantes. Mas de qualquer forma, quanto maior a resolução, maior é o arquivo que tem que ter, né? Que você tem que ter mais espaço para armazenar o arquivo. Aí a gente tem aqui um exemplo de resolução, né, para vocês terem uma noção dessa questão do tamanho da imagem. Então, uma imagem de 0,3 megapixels, nós temos uma imagem de 640 por 480. Esse é o tamanho dela, né? E é esse tamanho aqui, esses pixels, esses 640 na horizontal para 480 na vertical, eles pesam 0,3 mega, né? 0,3 megapixels. Nós temos aqui, por exemplo, 8 megapixels, que é uma imagem que tem um tamanho de 3.266 na horizontal por 2.449 na vertical, né? É uma imagem que tem um formato bem interessante para você fazer uma impressão, né? Uma foto de boa qualidade, no tamanho bom, tipo 10 por 15, ou até maior, certo? Então aqui para vocês terem uma ideia de proporção, e aqui eu coloquei 200 megapixels, que hoje em dia nós temos aqui em desenvolvimento o novo celular da Samsung. Esse é a imagem divulgada tem poucos dias. Acho que foi dia 1º que foi divulgada essa imagem, dia 2 de abril, que o Galaxy S22 vai vir com 200 megapixels de resolução da imagem, da câmera, né? E é uma câmera grande, percebam que a lente é grande. Para um celular é grande. Tem uma outra lente menor que provavelmente para tirar fotos ou fotos panorâmicas ou fotos macro, né? Fotos mais próximas. Não sei, eu tenho que descobrir o que é. E tem alguns sensores ali também, né? Reparem que tem
4 sensores, na verdade deve ser flash e sensor, né? Dois LEDs para flash e 2 sensores. De mais informações eu passo para vocês depois. E o armazenamento, né? Você tem hoje em dia esses cartões, vários tipos de cartões. Aqui não está, mas você tem esses mesmos cartões com com alta capacidade de processamento, onde você consegue bater fotos mais rapidamente, que aí você tira uma foto e tem que processar o armazenamento, aí te impede de tirar uma outra foto. Então, se você quer tirar fotos que sejam mais rápidas, com velocidade maior, né, aquela foto que captura várias cenas por causa do movimento, aí você precisa de velocidade de armazenamento. Então, cartões de alta velocidade também tem para vender. São mais caros, mas são muito bons para quem gosta de tirar fotos com processamentos mais rápidos. Então temos os cartões mini, que vão para os celulares, para o micro também, né? Micro e mini, que são utilizados em smartphones, porque tem um espaço muito menor, no caso, o espaço físico dos smartphones. E aí vão variando, 4 GB, 24, 64 GB, 128, 512 e por aí vai, né? Então, obviamente que quando se trata de aparelhos que você pode conectar com as nuvens, você registra e e as fotos já vão ser armazenadas nas nuvens para liberar o espaço, como já falei. E aí, as formas de armazenamento, nós temos algumas formas que variam com o resultado, né? Variam o resultado da qualidade da foto. Então nós temos o conhecido como RAW ou NAF, que é uma forma de armazenamento mais crua. O RAW quer dizer cru, né? E NAF também tem a mesma qualidade, mas algumas câmeras armazenam em RAW e outras armazenam em NAF. Mas o que acontece é que você tem aí uma maior quantidade de pixels armazenados em uma foto com maior qualidade. É possível, por exemplo, tirar foto de uma cena e ainda uma parte daquela cena eu quero aproveitar. Aí você vai e faz um enquadramento naquela parte menor e você tem uma qualidade boa. Claro que você precisa bater fotos com uma resolução bem maior para conseguir pegar uma parte pequena daquela foto. Não é qualquer foto que você com uma resolução baixa que você consegue fazer isso. Tem o formato TIFF, que é um formato também de boa qualidade, né? Também, assim como o RAW e NAF, ocupa muito espaço de armazenamento, porque todos os pontos, né? O TIFF também, ele também armazena todos os pontos que foram sensibilizados do CCD, ou do sensor, né? E aí você, com o TIFF, você pode, por exemplo, utilizar em qualquer computador, sem precisar de conversão, ao contrário do RAW e do NAF, que é a necessidade de um software apropriado para poder converter esse formato em imagem. Na hora ele converte. Já o TIFF ele já é uma imagem que você armazena e pode colocar e usar em qualquer outro computador. E o JPEG, nós temos o famoso JPEG, ele apaga alguns pixels e simula o que teria naquele pixel de forma automática, né? Então, apagando alguns pixels ali de uma mesma área que é parecida em termos de cor ou tom, e aí você acaba diminuindo consideravelmente o tamanho da imagem que vai ser armazenada, né? Então, o JPEG Fine ele diminui alguns pontos, o JPEG Standard ele já diminui mais pontos, a imagem fica mais compactada. Só que você tem um problema por exemplo, desampliar aquela imagem, de fazer uma foto um pouco maior, você perde qualidade. E também não dá para pegar um detalhe e ampliar sem perder qualidade. Mas aí você ganha um armazenamento. Ou seja, você define qual é o tipo de formato baseado na utilidade. O que você for precisar, já fazendo um ensaio fotográfico com modelo,
produto, você bota no formato com maior qualidade. Porque aí você vai precisar fazer um tratamento numa imagem, e esse tratamento é melhor que seja feito numa imagem com maior qualidade, né? Com maior quantidade de pontos sensibilizados. Mas se é foto casual, foto normal, sem muitas aplicações, você escolhe o JPEG que aí te garante um espaço maior de armazenamento. E aqui nós temos alguns tipos de câmera, né? Primeiro de tudo, para poder você escolher uma câmera, você precisa saber qual é a finalidade daquela câmera. Então, a gente pode estar até falando de uma coisa que nem tem muito a ver, mas na verdade, quando se trata de comprar câmera, você tem que saber se realmente precisa comprar a câmera, primeiro de tudo. Por que eu falo que pode ser que não tem nada a ver? Pode ser que você não precise de uma câmera, já que tem smartphones que são infinitamente melhores do que câmera. Então, por exemplo, essa daqui é uma câmera ela é antiga, essa câmera, então essa câmera ela é inferior do que muitos smartphones, né? Ela é conhecida como câmera compacta básica, a resolução é de baixa a média, né? Ela é muito conveniente porque ela é pequena, ela tem pouquíssimos controles criativos. O que são controles criativos? São possibilidades de você estar elaborando fotos mais de forma livre, né? Você escolher que tipo de iluminação, que tipo de cena, que tipo de luz, que tipo de foco, se você tem quer priorizar a pessoa e o fundo fica desfocado, ou seja, a criatividade fica muito restrita, né? O que é importante, o que é interessante nessas câmeras é o custo, tem um custo muito baixo. Mas em compensação também a qualidade é muito baixa da imagem. Inclusive essa daí não tem nem zoom. O do zoom que tiver talvez seja um zoom digital muito fraco. O zoom digital funciona em que você amplia aquela imagem de forma digital, simula como se fosse uma ampliação de uma lente, né? Essa daqui é a câmera compacta com zoom. O tipo de registro você faz através de um filme. Então, é difícil encontrar câmeras que aceitem filmes, mas a maioria tem um sensor, né, digital de 35 milímetros. Essa é o tamanho que normalmente um sensor ele vai nas câmeras. A resolução é média, conveniente também, e o controle criativo ele é pouco, mas ele é melhor do que a anterior, né? Tem algumas coisinhas, algumas funções que você pode explorar, né? E a vantagem dessa daí é que você tem a possibilidade de ampliar de forma ótica, né, a cena, usando o zoom ótico, que é um zoom feito por lentes, não é um zoom feito simulado digitalmente, né, que perde qualidade. O zoom ótico ele é melhor do que o zoom digital. Okay? Aqui já é uma câmera compacta de luxo, ela tem mais recursos, também registra em filmes ou sensor de 35mm. A resolução é média, também é muito conveniente e tem um custo já um pouco mais alto do que os anteriores, porque oferece um pouco mais de criatividade, de controle criativo, né? Você consegue obter resultados melhores, né? Por exemplo, aqui no livro fala que esse tipo é projetado para servir como câmera de bolsa para quem utiliza câmeras monoreflex ou como objeto de luxo. E depois a gente fala mais do que seria uma câmera monoreflex, né? Muitas vezes ela não tem função de zoom. Ela talvez tenha um zoom digital, mas o zoom ótico normalmente não tem, né? E aí aqui esse tipo de câmera permite que você controle a abertura e a velocidade do obturador.
a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. E isso facilita que você consiga controlar melhor o que você quer priorizar, se você quer priorizar a luz ou quer priorizar a velocidade do obturador, né? Então aí você consegue melhorar a profundidade de campo, você consegue controlar o tempo de exposição, né? Então te permite criar composições bem interessantes. Alguns outros tipos de câmeras já começam a entrar numa outra categoria, né, que é uma categoria onde os custos ficam mais elevados. Essa é a monoreflex básica da Pentax. Por quê? Como assim? Eu vou mostrar para vocês melhor como é que seria uma monoreflex, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que a imagem que é vista é uma imagem que ela é capturada pelo objetivo. A imagem que você está enxergando no visor, ela está sendo capturada só um minutinho, filho, pela objetiva, que reflete lá dentro um conjunto de espelhos, e aí quando você dispara a foto, o espelho ele levanta e aí a cena é capturada pelo sensor, ok? Então nós temos aqui o custo que vai de baixo a alto, mas normalmente as mais caras são as melhores, certo? Você tem vários controles com relação à velocidade, abertura, você tem alguns controles automáticos, mas você tem uma liberdade muito maior de controlar o que você quer para a cena, ok? Então aqui eu vou, né, terminar essa parte 1, porque ainda tem duas câmeras que eu quero falar para vocês e já faço a parte 2. Vamos encerrar aqui a parte 1.